Estamos ao vivo para mais um grande dia. Seja muito bem-vindo, campeão. Seja muito bem-vinda, campeão, ao nosso 459, ao canal dos vencedores, ao canal dos campeões, ao canal daqueles que querem crescer. Seja muito bem-vindo. Você que está vindo aqui pela primeira ou pelas primeiras vezes, já chega aí, curtindo, comentando e compartilhando o nosso canal, enviando aí para outras pessoas que querem crescer, para outras pessoas que de repente querem estar realmente aprendendo algo que vai contribuir no seu dia a dia, no seu resultado, nas suas conquistas. Eu fico feliz por ter você aqui e juntos vamos fazer uma jornada de crescimento, uma jornada de avanço. Vamos prosperar, subir de nível, avançar para outros níveis. Então já pega aí, dá essa força para que outras pessoas mais possam estar junto com a gente aqui nesse grande projeto de crescimento, tá certo? Então já pega papel e caneta, bora sem demora para o livro de Mateus no capítulo 2. Não sei se você assistiu a live de ontem, mas se eu fosse você, assistia e pegava ali os códigos que tem para você, que serve para você, e já anota, já coloca em prática no seu dia a dia, já transborda no coração de outra pessoa. Então bora lá dar continuidade nesse dia de hoje, que é o capítulo 2 de Mateus. Obrigado por você estar aqui. Obrigado por você estar dispondo o seu tempo e investindo um tempo de qualidade aqui com a gente, seja ao vivo ou seja no dia a dia. Mas eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente, tá certo? Então bora aqui para a leitura de Mateus. Diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Então, olha só que coisa impressionante aqui. O rei Herodes ficou alarmado. Por quê? Porque era muito comum à época que os reis fossem mortos para que outros assumissem o poder. Era muito comum, não era pouco, era muito comum. E sabe o que acontecia? Eles procuravam se precaver, saber quem era essa pessoa. Se chegasse a informação até eles, eles procurariam se defender. Então foi por isso que o rei Herodes se alarmou, ficou ali muito preocupado mesmo, dizer: quem é esse aí, rapaz? O que está acontecendo? Como assim? Um novo rei? Que isso? Então convocou todos os principais sacerdotes e escribas para poder saber de onde era que vinha esse rei. E a resposta foi aqui no versículo 5. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Apacentar, isso é uma característica de quem? De um pastor. Então, Jesus viria para guiar aqueles que seriam tidos como ovelhas. Porque assim como ele que foi tido como uma ovelha e foi entregue mudo para morrer como sacrifício vivo, assim também é representado o povo de Deus como ovelhas. E essas ovelhas são guiadas por um pastor que é chamado de sumo sacerdote, aquele que cuida, o
grande pastor das ovelhas, aquele que cuida. Então essa é uma grande característica de quem? De Jesus. Daqueles que confiam, que acreditam nele, certamente recebe esse cuidado de pastor, de protetor, de ajudador, de cuidador. Uau! Isso aqui é tremendo. Vai guiar, apacentar o meu povo. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que vira do oriente os precedeu, até que chegando parou o sombra onde estava o menino. Aí imagina você. O rei manda que eles verifiquem e depois digam para ele: olha, tá aqui o rei, vem e veja. Herodes queria que eles informassem justamente o paradeiro, o nascimento, o ponto certo de Jesus. Por quê? Porque não tinha a localização em tempo real na época, que hoje tem no WhatsApp, por exemplo. Não tinha. E aí, como era que ele ia saber? Então, os magos ali estavam indo à frente dele. Para quê? Para justamente adorar. E o rei Herodes usa essa mesma desculpa para querer convencê-los. Então os magos não se deixam ser enganados por Herodes. Muito pelo contrário. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando para o sombrio estava o menino. Então essa estrela estava guiando como um verdadeiro GPS esses magos. Que coisa impressionante, né? Aí você diz assim, mas como que isso pode acontecer? Deixa eu contar um caso rapidinho para você. Teve um grande amigo que é bombeiro militar. E ele foi fazer um salvamento lá em Salinas de uma família, ele e mais um outro amigo. Saíram para fazer esse atendimento. Em Salinas, lá é mar, então tem uma correnteza muito forte. Rápido as pessoas se distanciam da margem, e era ali em torno de 5 pessoas. O que aconteceu? No meio da corrida, que é uma distância longa até chegar na água, um deles voltou para pedir suporte, para pedir ajuda, porque já estava muito longe. E ele continuou com o tubo de salvamento correndo e foi e avançou. A distância estava muito grande e ele, à época, não conseguiu chegar próximo devido à grande maresia e estava uma distância muito grande. Ele se cansou na trajetória, se cansou de forma absurda. Ele disse que ele chegou ao ponto da exaustão, de forma tal que ele disse: meu Deus, eu acho que eu vou morrer aqui agora. Quando ele falou isso, ele olhou para cima e viu uma ave na direção da cabeça dele. E essa ave, ela girou e foi para trás dele. E quando ele foi para trás, ele conseguiu ver o tubo de salvamento próximo, flutuando, e ele conseguiu colocar as mãos. E no que ele conseguiu colocar as mãos, ele apagou. E segundo os relatos, foi um momento que as embarcações chegaram e conseguiram pegá-lo em tempo, colocar na embarcação e levar junto com a família, que foi também resgatada,
para a margem. E chegou lá, ele apagado, levaram direto para o hospital. E ali ele ficou tempos, horas, desacordado. E ele só acordou quando ele ouviu o rapazinho, um dos garotos da família, dizendo que ele tinha sido o herói dele. Não deixe meu herói morrer, não deixe meu herói morrer. E aquilo fez com que ele levantasse. Essa ave deu uma direção para ele. Quando ele conseguiu olhar, o tubo de salvamento estava próximo, fez o salvamento da família e depois apagou. Então foi algo assim impressionante. Sim, existem muitas formas de Deus dar direção para você. Então esteja atento aos sinais, esteja atento à direção, esteja atento. Não sei se você assistiu a live de ontem, mas nós comentamos a respeito disso. Seja obediente à revelação de Deus, aquilo que Ele mostra para você. Seja obediente ao direcionamento que Deus dá para a sua vida. Seja obediente, porque você, sendo obediente naquilo que Ele direciona a você, certamente as promessas também vão ser uma verdade na sua vida. E Deus tem muitas promessas para você e para mim, para nós vivermos uma vida realmente impressionante, uma vida maravilhosa que Jesus conquistou para nós. Uma vida de comunhão, de intimidade, de relacionamento com Ele, sim. Uma vida de paz, de segurança, de tranquilidade, uma vida longa, uma vida feliz, uma vida saudável, prosperando em cada fase, em cada momento da sua vida. É impressionante você entender sobre isso. E você vai poder viver aquilo que Deus tem para você. Esteja atento, esteja atento. E enviando-os a Belém, já passamos aqui. Em 11, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, olha o sonho novamente aqui acontecendo, sendo por divina advertência, de novo, Deus mostrando a eles em sonho, dizendo assim, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então, mais uma vez, Deus em sonho, mostrando para eles que eles não deveriam voltar para Herodes, que ele não estava com boas intenções. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise. De novo, uma orientação, uma grande orientação do Senhor. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Isso aqui é precioso, amigo, muito precioso, você ter esse grande direcionamento do Senhor. Então, quando você presta atenção naquilo que Ele diz para você, certamente você vai receber tudo aquilo que está previsto pela sua obediência, por você crer, por você verdadeiramente acreditar naquilo que está escrito aqui na palavra. Rafa, então como é que eu vou saber das promessas? Lendo, amigo. São mais de 8.000 promessas que tem para você. Imagina isso, você vivê-las. Vou dar uma grande dica para você. Dá uma lida em Provérbios, experimenta ler um capítulo por dia e você vai ver o tanto de coisa que tem ali. Cara, muito bom. Provérbios tem 31 capítulos.
Então, se você ler um capítulo por dia, dá certinho para cada mês. Por exemplo, hoje é o dia 5, lê o capítulo 5. Amanhã, dia 6, lê o capítulo 6. Depois, dia 7, lê o capítulo 7. E pede o entendimento, pede a revelação, Senhor. Pede para que Ele te ensine, pede para que Ele te mostre. E você vai ver o quanto que é tremendo. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Novamente, olha aqui, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Você entende aqui o que acontece? Que há um direcionamento, que há uma palavra dita a respeito de você e de mim, assim como houve aqui, de Jesus. E você precisa conhecer a respeito das muitas coisas que estão escritas em relação a você. Você precisa conhecer, você precisa ter ciência. Olha o que está escrito em Jeremias 29:11. Eu gosto muito desse versículo. Muito, muito, muito mesmo. Eu quero encerrar deixando esse versículo aqui para você. E diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes dano. Para vos dar o fim que desejais. E dando o futuro e uma esperança. Olha só. O Senhor, os planos dele estão claros ao seu respeito e ao meu respeito. Planos de nos fazer prosperar sem dano algum, com um futuro e uma esperança garantidos. Onde? Na palavra. Onde? Em Cristo Jesus. É isso que vai fazer a diferença na sua vida, amigo. O que é que você realmente tem feito? Onde você tem depositado a sua confiança? Onde que você tem esperado? O que você tem visto de fato e isso tem feito a diferença na sua vida? Então presta atenção nisso aqui, porque é isso aqui que vai fazer a diferença para você. Qual é a base que você tem tido para as suas decisões, para os seus planejamentos, para os seus projetos acontecerem? Qual é a base? Você está entendendo? Isso aqui é muito precioso, meu irmão.
Isso aqui é muito precioso. Deus se revelou de muitas formas. E nessa situação aqui em especial, você vê ele se revelando em sonhos. Existem sonhos normais, comuns, mas existem sonhos proféticos. Como assim sonhos proféticos, Rafa? Sonhos que vêm como revelação de Deus para você. E você vai perceber quando um sonho é uma revelação de Deus para você, uma direção, uma ordem, uma prevenção. Imagina, Herodes queria matar Jesus, olha, vai para o Egito. José recebe Maria. O que nela tem não é desse mundo, é divino, é do Espírito Santo, é do poder de Deus. Cara, olha só que coisa tremenda. E José foi muito feliz e muito abençoado por terem esse direcionamento, por serem obedientes, por serem de caráter, de integridade. Então essas características ficam muito fortes para nós percebermos o quanto que é importante a gente estar devidamente direcionado. Então siga firme nas suas decisões, siga firme em obediência ao que está escrito aqui, siga firme porque as promessas de Deus para a sua vida são tremendas, são grandiosas e você precisa conhecê-las para dizer: eu quero, isso é meu, isso é para mim, eu quero essa promessa na minha vida, eu aceito o que Deus quer para mim. Imagina você, Deus que fez todas as coisas e todas elas são muito boas. Você pode observar a natureza, a beleza que é a natureza. Imagina se você confiar nas promessas deles, o que vai acontecer na sua vida, na sua família. Isso aqui é tremendo, amigo. Esse aqui é tremendo, tá certo? Bora fazer o nosso boot de hoje? Caramba, bora fazer o nosso boot de hoje. Passa muito rápido esses minutos aqui. E já vamos ter de sair daqui, ó. Fazer o que precisa ser feito no dia de hoje. Bora fazer o nosso boot. Pai, eu te rendo graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado, Pai, por cada pessoa que veio até aqui. Obrigado por esse tempo de qualidade. Obrigado pelos ensinamentos. Obrigado por poder ouvir a Tua voz. Obrigado por o Senhor se revelar a nós. Como isso é precioso. Que o Senhor nos dê cada vez mais discernimento para poder ouvir e obedecer a Tua voz. Saber a diferença da Tua voz para outras vozes. Que cada vez mais a Tua voz fale mais alto em nossos corações. Que a percepção da Tua voz seja algo muito claro e muito nítido cada vez mais nas nossas vidas. Porque a Tua voz é como um GPS que nos leva para o alto, para o trono, para as coisas maravilhosas dessa vida. Que cada vez mais a gente tenha a percepção do Teu direcionamento, que seja cada vez mais claro as promessas nas nossas vidas e que elas se cumpram uma a uma daquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado por esse privilégio, obrigado por essa oportunidade, obrigado por cada pessoa que chegou até aqui. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu quero que você se veja, amigo, fazendo essa caminhada com esse GPS, falando muito forte ao seu coração, ele dando toda a direção que você precisa e você em obediência cumprindo. E isso alegra, traz cada vez mais alegria, aquecimento no seu coração, uma energia de foguete dentro de você e você vivendo coisas maravilhosas, extraordinárias todos os dias. Ai, dá um sorriso bem bonito e diga: já é, já é, já é. Parabéns por você estar aqui, parabéns por você ter resistido nesse sabadão e não ficar na cama ali deitado. Chega disso. Faça um excepcional dia. O seu corpo não sabe que hoje é sábado, a sua mente sabe, seu cérebro sabe,
Então hoje é dia de quê? Hoje é dia de produzir. Hoje é dia de avançar, hoje é dia de crescer, hoje é dia de prosperar. Então, obrigado por você estar aqui. Já pega, manda essa live para outras pessoas aí, diz assim, olha, te inscreve, chama mais 2 para assistir aqui. Amanhã, 4h59, domingão, Rafa, domingão é dia de crescer, é dia de prosperar, é dia de avançar, é dia de fazer o que precisa ser feito. 4h59 vai ter domingão? Vai, porque o teu corpo não sabe que é domingo, amigo. Bora pra cima, bora fazer um dia excepcional, tá certo? Um grande abraço pra você e bora que eu já tô de saída. Tchau, tchau.